Salve galera, beleza? Boa noite a todos aí, Paulão na área com mais uma aula de informática para concursos. Hoje nós vamos entrar num conceito interessante, nós vamos começar a discutir hoje o conjunto, né? Que é internet, rede e segurança, perfeito? Ok? E a questão é a seguinte, quando a gente discute internet, nosso primeiro bate-papo vai ser internet, nós precisamos entender como que isso acontece, como que isso funciona para concurso público, sempre com esse conceito. Paulão, nós temos questões que envolvem redes sociais em concursos? Gente, é raro, mas tem aparecido sim, tá ok? Sobre compartilhar, curtir, comentar, esse tipo de situação tem aparecido sobre redes sociais sim, tá ok? Fique atento também com conceitos como a gente vem conversando aí sobre o WhatsApp para PC, né? O WhatsApp online, como a gente tá comentando por aí, depois a gente vai entrar num bate-papo sobre essas atualizações, esses termos atuais, combinado? Mas nós vamos focar o nosso trabalho hoje para entender o princípio do conceito de rede que envolve a internet, tá? Então você está vendo aqui, a primeira coisa de internet que a gente precisa entender, lógico que existe todo um processo que eu vou discutindo com vocês, eu vou esmiuçando com vocês, mas o primeiro bate-papo, assim, o primeiro tópico que a gente, sem entrar no mérito de navegador, que é o próximo conceito que eu vou entrar já, tá? Beleza? Me acompanhe na linha de raciocínio, por favor. Então é o seguinte, quando a gente fala em internet, nós temos ali que entender conceitos para concurso como URL, né? Como domínio, perfeito? Ô Igor, ficou estourado aqui a minha tela na TV ali, velho. Eu vou jogar pra cá. Gente, eu tô jogando aqui no inteiro e eu vou seguir assim, beleza? Que aí pelo menos vocês conseguem visualizar sem corte, combinado? Então assim, nós temos ali o URL, vai para o DNS, vira IP. Que bagunça é essa? Bom, é o seguinte, gente, o URL é o link de relação. E quando você estiver em concurso e surgir esse conceito URL, lembre-se que esse é o endereço do sítio. Algumas prestadoras tratam esse tópico como site, outras prestadoras tratam esse tópico como sítio. De qualquer forma, nós estamos nos referindo à mesma situação, beleza? Então nós temos ali DNS, o servidor de nome e domínio. Você sabe que para nós termos o acesso à internet, nós precisamos de um provedor. O provedor é a empresa que fornece o sinal de internet. Então, nós precisamos contratar um provedor que forneça o sinal de acesso à internet para que nós possamos navegar, viajar pela internet. Esse provedor é responsável também por me colocar em contato com outros provedores para que eu possa buscar essa informação em outros provedores. Então, o URL, quando aparecer isso para vocês em provas, para nós em concursos, é o nome do sítio ou site. DNS é um servidor de nome e domínio. Esse servidor de nome e domínio, ele fica dentro do provedor. Se você já deve ter percebido que quando nós digitamos o endereço de um site, lá em cima, quando você dá Enter, ele vira geralmente um nome gigante, com vários números. O que é isso? Na verdade, nós somos identificados na rede por números e não por nome. Assim como eu tenho meu CPF, meu RG, você também tem seu CPF, seu RG. Se você vai a uma instituição financeira, se você vai a uma loja ou algo nesse sentido, o que eles precisam da nossa pessoa é o número do CPF ou RG para fazer todo um cadastro, enfim. A mesma coisa acontece na internet. Nós precisamos desse número de identificação dos sites, do serviço. Então, peraí, Paulão, tudo que está dentro da rede é definido por uma numeração, isso. E esse número é chamado de IP, protocolo de identificação, perfeito? Então, eu digito o endereço do site, ele vai para o provedor, que dentro do provedor eu tenho o DNS, o servidor de nome e domínio, e ele faz a conversão do nome do site para o IP dele. E o que ele vai buscar na rede é o IP, perfeito? O número de identificação, ok? Então, a URL vai para o DNS, que é um servidor do provedor, e de lá então ele faz a conversão e me joga para a rede para eu buscar o site. HTTP é um protocolo de identificação, protocolo de hipertexto. // isso nós já conhecemos. www, World Wide Web, quer dizer rede mundial de computadores. Só tomem um cuidado nas provas, porque muitas prestadoras trazem a internet como rede mundial de computadores.
E nas questões aparecem várias vezes que a internet é uma rede que liga várias redes. Então, se você estiver em um concurso e ele perguntar algo que significa a internet, e ele colocar que a internet é uma rede mundial de computadores, beleza. Se não tiver essa segunda opção que eu te falei, ok. O que acontece normalmente é que eles consideram que a internet é uma rede que liga várias redes. Então, eu peço a você que está me assistindo que fique atento a esse conceito. Então, peraí, Paulão. Se eu estiver no meu concurso e surgir uma pergunta sobre o que é a internet, e ele trouxer esse significado, eu devo optar primeiro por uma rede que liga várias redes. Perfeitamente. Caso não tenha essa opção de resposta e só traga que é uma rede mundial de computadores, eu posso ir para essa. Perfeitamente. É nessa ordem. Você não vai ter outra opção de resposta. Perfeito? Combinado? O domínio é o nome do sítio. Esse domínio deve ser registrado. Nós temos serviços de registro. E você paga por ano, você paga uma anuidade por esse domínio, para que você possa mantê-lo, tá ok? Aos seus cuidados, para que você possa usá-lo. E quando você contrata um domínio, você contrata o direito também de utilização para e-mail, que é o arroba, né, para e-mail, ok? Então a Legis Cursos tem o domínio dela e ela pode criar um e-mail, paulão@legiscursos.com.br, normal, tá? .com indica um site comercial, lembrando, se for edu, educacional, gov, governamental, militar, ok? Então, cada definição de site, a grande, gigantesca maioria é .com, né? Os sites do gov são sites do governo e assim sucessivamente. E a identificação de BR é porque, obviamente, nós estamos registrando esse domínio no Brasil. Se você registrar esse domínio fora do Brasil, você não vai utilizar, por exemplo, se você está nos Estados Unidos, você não usa identificação de BR. Aí você fica com o domínio direto. Perfeito? E você está vendo ali embaixo, numa fonte um pouco menor, o HTTPS, que normalmente as pessoas dizem que é site seguro, né? Eu só queria te fazer uma chamada que esse HTTPS significa site criptografado, né? Transformado em código. Então, eu criptografo uma informação, quer dizer, eu pego essa informação, transformo ela em um código e mando pela rede. E o receptor consegue receber essa informação, decodificar essa informação e ler normalmente. Se alguém Paulão, esses sites são totalmente seguros? Essa é uma pergunta que eu ouço muito em salas de aula. Gente, preste bem atenção numa coisa que eu vou te falar agora para concursos. Todas as questões que te afirmarem que a tecnologia é 100% seguro, preste bem atenção. Toda e qualquer questão que disser a você que a tecnologia é 100% segura, você vai lá e procura a resposta falso. Perfeito? Não existe nada 100% seguro em tecnologia. Ah, mas esses sites HTTPS, Paulão, normalmente são sites de compras e tudo mais. E aí você procura nesses sites, você encontra normalmente no canto direito inferior um escudo, que é a empresa que certifica a segurança, que toma conta da segurança, né? Se você clicar lá, você vai encontrar que esse site é 99,9% seguro. Bom, 99,9% seguro é um pouco diferente de 100%. Então, lembre-se de uma regra clássica. Não existe nada 100% seguro em tecnologia. Mesmo que eu tenha um antivírus atualizado, moderno, a resposta minha segue a mesma. Perfeito? Ainda mais tratando-se de concurso público, nada é 100% seguro. Combinado? Perfeito? Lembre dessa regra. Claro que depois eu vou voltar nesses conceitos, mas é importante a gente já ir falando para mentalizar. Lembrando sempre que o nosso assunto é voltado especificamente para concurso público. É pensando e estudando as provas de concurso público. Combinado? Então vamos lá. Eu vou trabalhar com vocês, eu vou mostrar para vocês, deixa eu jogar aqui para a tela cheia, duas situações interessantes, que são o Edge, né, que é o navegador padrão do Windows, e o Chrome, que é o navegador padrão da plataforma Google, tá ok? Nós temos também o Mozilla Firefox, que é uma plataforma Linux, perfeito? Mas o que eu tenho ali de importante nessa situação? O que me chama a atenção ali? Se você olhar para a tela do site, se você olhar para o sítio... Ô Igor, eu poderia dar uma ampliada nessa imagem aqui para a galera ver, Igor? Ou eu abrir... O que eu poderia fazer aqui, cara?
Só um minutinho, gente. Eu quero deixar essa tela um pouco maior para que nós possamos olhar essa tela melhor, tá? Para você que está me acompanhando aí, ter uma condição melhor de visualização. Ok? Deixa eu voltar aqui, Igor. Isso. Bom, então vamos lá. O que acontece nessa história? Ali eu tenho o sítio, o site do Edge, a abertura. Lembrando que eu não estou discutindo o site da Legis, beleza? Eu estou discutindo o navegador, ok? O browser, tá bem? Perfeito? Então nós temos aqui em cima a identificação de endereço, o velho botão voltar e avançar, né? Que nós sempre usamos. Depois nós vamos conversar sobre isso, porque esses sites que a gente usa quando a gente volta e avança, você já percebeu que quando você está com o navegador aberto, trabalhando, e você está em um site e vai para outro, você pode voltar, sem problema nenhum. Você Alt seta para trás, Alt seta para frente, você pode voltar no site anterior ou avançar. Ali normal, você pode usar o Alt mais a setinha, ou clicar ali. E o famoso F5, né? Que é o atualizar, que é esse círculo que a gente tem ali, aquele semicírculo que nós temos ali. Mas, Paulão, hoje em dia, com a velocidade da net, não preciso mais disso. Sim, as pessoas que têm uma internet mais lenta, né? Nós moramos num país onde as diferenças são grandes, você sabe que muitas vezes o site demora para carregar. Então, às vezes, você precisa atualizar e tudo mais, tá certo? Então, esses 3 botões e essa informação do site que armazena durante a navegação. Então, eu estou no site da Legis, eu entrei num segundo site de uma organizadora de concurso público, eu fui para um site de prova, eu quero voltar. Alt setinha para trás, Alt setinha para frente, eu faço essa navegação entre os sítios ou sites, né? Eu sempre vou estar usando os 2 nomes para a gente começar a se acostumar, perfeito? Esses conteúdos, eles ficam armazenados na memória cache da internet. Paulão, para o mundo que eu quero descer. Você falou lá na aula de hardware que eu tinha cache do processador. Agora você vem com um papo em cima aqui, dizendo que eu tenho a cache da internet. Paulão, você bebeu? Não, eu não bebi. Relaxa que eu não bebo. A questão é outra. A questão é o seguinte, eu tenho a cache do processador, que são os cérebros lá, é outra situação, e eu tenho a cache da internet. A cache da internet armazena os sites durante a navegação. Então eu estou navegando no sítio, ele vai armazenando aquele conceito. Ah, então quer dizer que quando eu fecho o navegador eu zero essa cache? Exatamente. Faça um teste, entra em um site, vai para um segundo, vai para um terceiro, depois tenta voltar para o primeiro. Você vai conseguir usar as setinhas ali em cima. Agora, fecha o seu browser, fecha o seu navegador, abra novamente e tenta verificar se os sites ainda estão lá. Você percebe que ele vai limpar, certo? Então, cuidado com esse conceito aí de cache da internet. Armazena os sites durante a navegação, beleza? O F5 atualiza o site ali ao mesmo tempo, perfeito? Aqui nós não vamos discutir o conteúdo do site, porque nós estamos falando de navegador, que é o que nos interessa para a prova. Claro que o site necessariamente não vai cair no concurso, sim o navegador. E aí a gente cai aqui, ó, nós vamos cair aqui nesse canto aqui, né? Onde nós temos a estrela ali do favoritos, a famosa estrela do favoritos e algumas outras ferramentas. Bom, eu vou desmembrar essa conversa para nós, deixa eu passar para o próximo slide aqui. Isso, perfeito. Eu vou trabalhar sempre com esse zoom ativo, tá bom? Vocês já devem ter recebido na plataforma esses slides, se não receberam, deve estar recebendo amanhã aí, ok? E eu vou trabalhar aqui em cima disso. Bom, quando eu entro nas opções aqui de navegação, que eu tenho, nós precisamos tomar um cuidado para a prova. Paulo, quando os concursos são pesados, eles pedem essas teclas de atalho? Sim, quando os concursos são pesados, eles pedem as teclas de atalho. Então eu peço a você um certo cuidado ali, tá bom? O que é a nova guia? Bom, você sabe muito bem que eu tenho aqui os sites, os sítios que eu trabalho, né? Se eu voltar aqui, eu posso abrir outras guias simplesmente clicando no botãozinho mais ali. Nós chamamos de guia normalmente, sem problema nenhum, eu vou criando ali, tá ok? Mas vamos imaginar que se ele trouxer esse tipo de pergunta, você deve concordar comigo que é uma pergunta considerada tranquila para concurso.
Todo mundo meio que sabe mexer nisso aí, não é verdade? Nesse processo de guia, de clicar no mais. A questão aqui é a seguinte, ó. Deixa eu andar aqui pro próximo. Isso, aqui. A questão aqui é a seguinte, ele vai te perguntar na prova sobre tecla de atalho. Se você for prestar um concurso de nível médio para cima. Então tá lá, nova guia, Ctrl T. Qual que é a diferença de guia para janela, Paulão? A nova janela, ele abre como se fosse um navegador novamente, separado. Então eu tenho ali o meu navegador aberto, eu posso abrir uma segunda janela para ele. Eu posso mexer, trabalhar aqui e deixar outra janela aqui quieta. Isso acontece muito em aplicativos como Word, como Excel, por exemplo. Perfeito? Então nós temos uma nova guia, que é dentro da mesma janela que eu estou trabalhando. Então Ctrl T. Paulo, eu não uso isso no meu dia a dia. Não é só você não. A gigantesca maioria de nós não usa isso no dia a dia. Mas cai em concurso. E é ali que é nosso alvo. Tá? Então nova guia. Acho que você entendeu a ideia de que a nova guia ela é aberta dentro da mesma janela. Uma nova janela, ele abre a mesma janela que eu estou no navegador numa outra situação. Mas para que isso, Paulão? Às vezes o cara quer mexer, ele quer aplicar alguma ferramenta, ele quer trabalhar com algum app separado, ele pode trabalhar e manter a primeira janela habilitada. A navegação privativa é um bate-papo que nós vamos conversar separado, tá? É extremamente importante para concurso. Cai muito nas provas, então nós vamos conversar de uma forma separada sobre a navegação privativa. Lembrando de um detalhe, no Chrome é chamado de navegação anônima. Navegação anônima no Chrome, beleza? Fique esperto para mim. Ok? Aqui nós temos os favoritos, que mostra que eu posso adicionar os meus sites ao favorito. Já eu vou conversar com você sobre isso. Histórico. O histórico de navegação que eu tive. Nunca se esqueça de um detalhe importante. Mesmo para quem usa smartphone, beleza? Tudo que você navega, tudo que nós navegamos na internet é armazenado na máquina. Ele carrega no equipamento, ele traz para o equipamento aquilo ali. Então, o que acontece quando ele traz para a minha máquina aquele processo? Quando eu estou visualizando, beleza. Quando eu saio, aquilo vira lixo. Então aquilo ali fica armazenado nos históricos de internet, nos arquivos temporários. E aí o que acontece? Aquilo começa a virar lixo na minha máquina. É extremamente importante, daqui a pouco eu vou te mostrar como, você limpar a tua máquina. Então tem gente aí que tem equipamento há 1, 2 anos, navega todo dia, faz um monte de situações de navegação e não limpa histórico, não limpa arquivos temporários. Está tudo ali dentro como lixo. Aquilo ocupa a memória, aquilo ali vai atrapalhando o desempenho do seu equipamento. Então é importante nós limparmos a história. Paulo, pelo histórico de navegação, eu posso saber então os sites que foram abertos à máquina? Claro que foi. Você pode entrar ali e você vai verificar os sites que foram abertos. Ou conteúdos que foram navegados. E a grande maioria de nós também comete um erro um pouquinho mais complicado ainda, né? Que é aquela velha história de que quando o site pede para armazenar nome de usuário e senha, para facilitar o acesso futuro, a gente vai lá e pede para armazenar na máquina, né? Que são os cookies, né? Então aquilo ali também é outra situação que depois nós vamos discutir também na questão de segurança de informação. Paulo, então você está dizendo que eu não devo habilitar aquela opção de lembre-me aqui, mantenha-me conectado, lembrar a senha. Não estou dizendo para você não fazer. Estou dizendo que aquilo ali deixa você extremamente vulnerável. Porque se o seu equipamento é invadido, o seu smartphone, o seu computador, qualquer pessoa que tiver acesso ao seu equipamento pode rapidamente, facilmente ter acesso aos seus nomes de usuário e senha. Então eu vou limpar. Então aí você limpa, você não tem o hábito de digitar aquilo, você não lembra a senha, a confusão que você arrumou. Então é algo, eu já cansei de falar isso em sala e eu já cansei de ouvir isso. Pô, Paulão, você falou aula passada para limpar o nome de usuário e senha, eu cheguei em casa e limpei, cara, agora eu não lembro mais nada, senha não tem mais. Então, se você for fazer isso, crie pelo menos uma senha padrão, perfeito? Ok? Então, tipo, sogra, te amo, ninguém vai imaginar que a senha de um cara normalmente falando é a senha, sogra, eu te amo, fala a verdade. Quem em sã consciência coloca lá na senha do computador, sogra, eu te amo? É o tipo de senha que você pode colocar que jamais um hacker ou um cracker vai digitar na máquina. É muito simples. Não? Agora o cara usa RG, data de aniversário, aí lascou, filho. Aí você deixou arroz com feijão para os caras. Então, voltando aqui. Nós temos o download. Lembrando só um detalhe importante.
Essa questão de download que nós temos aqui, ele mostra para nós, ele traz para nós a lista dos downloads. Mas os arquivos especificamente, eles ficam lá no Windows, na pasta downloads que eu tenho lá no meu Windows. Perfeito? Se você abrir seu Windows aí, você tem lá a pasta imagem, documentos, downloads, estão lá os arquivos. Então se você limpar aqui, você só limpa o link para ele. O arquivo necessariamente que você executou o download continua lá na máquina, normalmente. Beleza? Você não vai perder. Apps é o que a gente fala muito hoje em dia de instalar aplicativos complementares, né? Nós fazemos isso muito nos smartphones, nos iPhones da vida. Nós entramos nas Play Store, baixamos ali os arquivos. Esses aplicativos, eles não caem em concurso, tá, gente? Perfeito? Ele pode te perguntar o que são apps. São aplicativos que eu posso trazer para a minha máquina, que eu posso instalar na minha máquina para abrir outras ferramentas. Mas não que eles vão fazer ali alguma pergunta, o app tal, o app tal. Pelo menos até hoje nunca caiu, também não teria sentido cair, tá bom? Até porque eu tenho sempre que lembrá-lo que o que está que vem escrito no edital é a instalação padrão do aplicativo, ou seja, como ele é instalado quando ele vem, entre aspas, de fábrica, beleza? Então essas instalações extras que nós fazemos, elas não caem em concurso, falou? Extensões, quando a gente coloca alguma coisa de extensão, por exemplo, eu quero fazer com que o meu navegador passe a reconhecer um arquivo de vídeo, ou um conteúdo de som diferenciado, sabe? Alguma situação extra. Aí eu instalo uma habilitação para uma extensão extra. Então, peraí, Paulo, extensão de arquivo é igual você falou do Word, do Excel, do PowerPoint? Exatamente. Doc, DocX, né? XLSX, PPTX e PPSX, aquilo ali. Só que eu tenho extensões extras de arquivos de vídeo, de arquivos de áudio, né? E aí eu posso instalar extensões para fazer o meu navegador reconhecer aquele tipo de extensão, perfeito? É extremamente comum, mas também repito para vocês que não vai cair em concurso esse conceito, perguntando qual extensão, se essa ou aquela cai, porque não faz parte da instalação padrão do aplicativo. Mas é importante eu saber que existe uma diferença entre aplicativos que eu posso colocar, beleza? Que são programas que eu posso instalar, e extensões. Mas as extensões não deixam de ser aplicativos? Sim. Mas quando você instala uma extensão, você está instalando um leitor, um codificador para ler aquela extensão, aquele tipo de extensão. Isso é muito utilizado para arquivos de áudio e vídeo. Beleza? Ok? As coleções que você possa ter também, outras instalações que você pode fazer também, ele permite. A velha e boa imprimir o Ctrl P para que você possa... Paulão, eu posso imprimir minha tela direto? Você pode imprimir sua tela direto sem problema algum. Posso compartilhar também. Você pode simplesmente compartilhar. Lembrando sempre que esse compartilhamento depende do fato de você estar habilitado no navegador. Você pode ver que quando eu abri a minha janela de navegação, em cima no canto superior direito, eu estou conectado, certo? Eu fui lá e habilitei a minha conta de e-mail para habilitar a minha navegação naquilo ali. Muita gente não faz, então, por exemplo, você não tem como compartilhar, ok? Paulo, mas eu não sei fazer isso. Vai lá embaixo, nesse menu de opções lá embaixo tem a opção de habilitar, configurar. E ele vai simplesmente pedir para que você habilite seu e-mail. E aí você habilita seu e-mail e está tudo certo, ok? Localizar. Aí esse localizar na página é complicado, porque nós sabemos que localizar na página através do navegador é Ctrl F, e eu tenho outras opções de localização em outras situações. Eu vejo muito isso em salas de aula, ou quando o pessoal volta de concurso e fala, pô, Paulão, na boa, cara, apareceu no Word lá o botão localizar e eu mandei um Ctrl F certeiro, cara, e no Word localizar é Ctrl L, né, de lâmpada. Eu falo, é isso aí, cara, você confundiu o editor de textos com o navegador de internet. Isso acontece muito. E os caras já mandam essa pergunta sabendo que você vai confundir mesmo, porque todo mundo estuda o quê? De tecla de atalho? Processador de textos, que seria o Word, planilha de cálculos, que seria Excel, PowerPoint, perfeito? Então, para localização pelo navegador, Ctrl F. E uma das funções para ferramentas de acessibilidade que ele te oferece, que ele nos traz, é o ler em voz alta.
né? Que ele permite a leitura para pessoas que têm necessidades especiais, ok? Vocês perceberam que eu vou explicando um a um, porque assim, são coisas que nós não usamos no dia a dia, nós não estamos habituados a trabalhar e tem caído em concursos, tá bom? Beleza? Deixa eu adiantar aqui, ok? Ah, olha o que eu te falei aqui, ó. Deixa eu... Aqui, olha só. Gerenciar favoritos, Ctrl O. Adicionar esta página aos favoritos, Ctrl D de dado. Adicionar páginas abertas aos favoritos, Ctrl Shift D. Mostrar barra de favoritos. Essas teclas de atalho, você fica esperto, ok? Principalmente adicionar esta página aos favoritos, que é o velho e conhecido Ctrl D. Ninguém usa Ctrl D porque nós clicamos na estrela. No caso específico do Edge, nós clicamos na estrela, né? Nós sabemos disso, mas inúmeras vezes você vai encontrar a tecla de atalho, e aí você tem que estar preparado para ela. E você lembra no Windows que o Ctrl D manda o arquivo para a lixeira? Você lembra no Word que o Ctrl D abre as janelas de configuração de fonte? Aqui o Ctrl D adiciona esta página a favoritos. Olha só. Adicionar páginas abertas. Se o meu browser, se o meu navegador estiver aberto e eu tiver 5, 6 páginas e eu quiser adicionar todas de uma vez só à minha lista de favoritos, Ctrl Shift D de dado. Ele adiciona todas elas automaticamente à minha lista de favoritos, ok? Ocultar botão de favoritos, não preciso explicar o que ele faz, que é automático, você já entendeu. Mostrar barra de favoritos, logo abaixo da barra de endereços, ele traz aquela barra para nós mostrando a barra de favoritos. E aí eu tenho a opção de visualizar a minha lista de favoritos. Quando eu não quero mostrar, obviamente, eu posso entrar ali. Paulo, como você chegou a essa janela aí? Eu vim aqui nas opções, entrei aqui nas opções de favoritos, que está aqui embaixo, tem um botãozinho, minha última botão dessa parte aqui embaixo do zoom, está favoritos, e quando eu clico ali, aqui em cima você está vendo no botão entrar, ó, a minha conta configurada ali, tá certo? É por isso que eu consigo compartilhar e outras situações. Então às vezes você está em casa e fala assim, vou testar aqui, vou compartilhar alguma coisa com alguém, você não está conseguindo compartilhar por quê? Porque sua conta não está, o seu navegador não está vinculado à sua conta, então cuidado nesse detalhe aí. Sempre lembrando uma coisa importante que eu falo, quando a gente discute software de pesquisa, no caso da Microsoft é o Bing, beleza? Então, se você estiver num concurso, ele falar a ferramenta de busca, a ferramenta de pesquisa, o mecanismo de busca padrão da Microsoft é Bing, B-I-N-G. E o padrão conhecido por todos nós, e o software o mecanismo, a ferramenta de busca mais conhecida, obviamente, é o Google, tá? Mas fique atento, porque se você estiver em concurso e ele perguntar qual é mais utilizado, mais utilizado é o Google. Qual é a ferramenta utilizada pela Microsoft, qual o software de pesquisa, o mecanismo de busca, você tem que responder que é o Bing, no caso da Microsoft. E, ressaltando, que se a pergunta for qual é o mais utilizado, o mais conhecido, é a ferramenta de busca, é Google mesmo, não tem o que discutir. Perfeito? Ok? Vou andando aqui então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu habilitar. Eu estou dando zoom, gente, porque fica mais fácil para nós conversarmos e fica mais fácil para enquadrar. Perfeito? Olha só isso aqui. Então nós temos ali o gerenciador de histórico, que mostra os históricos de navegação que você teve, ok? Que é o Ctrl H. E embaixo, limpar dados de navegação. É aqui, certo? Minha querida, se você vai na casa do seu namorado e está sempre limpa essa parte de limpar dados de navegação, abre os olhos, filha. Como diria, né, o ditado popular, abre os olhos, filha. Entendeu? Se o Facebook dele não está com a senha habilitada direto no smartphone, no computador, filha, olha, filha, eu vou falar, uma chinelada não faz mal, não. Fala pra ele lá. Então a questão aqui é a seguinte, claro que é uma brincadeira pra gente descontrair, né, gente? Isso aqui não é a nossa função aqui, a nossa meta é concurso público. Mas então, quando eu dou um Ctrl Shift Del, eu vou para uma segunda tela aqui, deixa eu só migrar aqui para vocês, espera aí. Para aqui, eu vou vir para a próxima tela que me interessa, essa daqui, ó.
Deixa eu voltar. Aí, voltei. Essa janela aqui, ó. Limpar dados de navegação. Como você percebeu, ele abre para eu limpar a última hora, tá bom? Históricos de navegação, ok? Então tá ali, ó. E aí eu tenho histórico de downloads. Esse histórico de downloads foi o que eu te falei já. Histórico de navegação, um detalhe importante. Você fala, Paulão, é importante eu limpar isso para manter minha máquina enxuta? Gente, quanto mais lixo você armazena no equipamento, com o tempo isso compromete a memória, né? Se você tem equipamentos aí com uma boa quantidade de memória RAM, máquinas melhores, você pode até ficar mais tranquilo, demora mais tempo para você sentir o peso dessa carga. Mas se a sua máquina já é um equipamento mais rodado, né, já tem uma certa idade, essa memória extra que você perde te faz falta. Isso te custa desempenho. Então tá ali, histórico de navegação. Inclui preenchimentos automáticos na barra de endereço, certo? Quando você está navegando lá e você digita, ele coloca automaticamente os endereços para você quando você começa a digitar. Se você acha isso, eu sugiro sempre quando você vai aqui ao intervalo de tempo, limpar tudo, tá? Paulão, mas eu tô com medo, cara, porque você falou que se eu limpar tudo eu posso perder aquelas senhas que eu deixei habilitadas. Espera aí que eu vou te mostrar como você não perder aquelas senhas, calma lá. Então, o histórico de navegação nada mais é do que os sites que você navegou, tá? Histórico de downloads são os downloads que você fez, mas lembrando que o download ele fica gravado no Windows. Ele não vai ficar gravado aqui. Então, limpar aqui só vai tirar ele dessa lista de downloads. Se você for lá no seu Windows, na biblioteca, lá na página de downloads, lá na pasta downloads, o seu download continua lá normalmente, tá bom? Cookies e outros dados de site. De 10 sites, desconecta você da maioria deles. Olha só isso aqui. É ali que você não pode habilitar. É ali que você não pode mexer. Porque se você entrar aqui, por exemplo, histórico de navegação é muita coisa, geralmente pesa na máquina. Download não é só link. Esses cookies também não pesam muito. Só que tem um detalhe, é ali que fica armazenado nome de usuário e senha para navegação. É ali que você tem que tomar cuidado. Porque ali, ó, cookies e outros dados. De 10 sites, desconecta você da maioria dos sites. Então, se você estiver habilitado, pô, Paulão, mas você deixa as suas senhas armazenadas lá? Eu deixo. Primeiro porque o meu equipamento é voltado apenas para a área profissional. Eu não uso para navegar em absolutamente nada fora disso, certo? E se você, por exemplo, vamos imaginar para quem usa smartphone, tá? Você usa esses Wi-Fi livres que nós encontramos por aí, em lanchonete, restaurante, praça de alimentação de shopping, enfim, ok? Aquilo ali é complicado. Não porque o lugar, nada a ver, o lugar pode ser o lugar mais correto que existe. O roteador dos caras, que é um assunto que nós vamos discutir depois, ele pode ter sido invadido. E o cara está te monitorando. E o cara está ali naquele roteador invadido e você pede informações através daquele roteador. Se tiver um cara naquele ambiente ali, por exemplo, ele pode roubar essas informações do seu equipamento também. Então é extremamente importante e cauteloso você saber onde você usa. Então, por exemplo, se você usa no seu smartphone sua conta bancária, ou você faz transação financeira, ou você navega por conta, a primeira regra que eu te falo é muito simples. Contrate um plano de telefonia. Tá? Não use esses Wi-Fi abertos que nós encontramos por aí. Esses Wi-Fi de lanchonete, restaurante, com todo respeito, eu não estou em momento algum colocando aqui em dúvida a credibilidade dos lugares. Não é isso. É que o mesmo roteador que você vai estar usando, outras pessoas de fora também estão usando. E o cara pode ter invadido aquele roteador e está esperando para roubar informação. Então te coloca numa situação delicada, ok? Os cookies, então, é uma opção que você não pode habilitar para limpar, porque ele vai tirar todos os nomes de usuário e senha da sua máquina, tá certo? Os que estão salvos. E aí pode te criar um transtorno muito grande. Arquivos e imagens de cache. Isso é extremamente importante se limpar. Esses arquivos de imagem de cache, ele vai limpar, além do histórico, tudo aquilo que você está navegando no momento. Isso geralmente é pouca coisa. Mas, ó, do que eu estou aberto nesse momento, 6 megas. Ah, mas isso não é nada. Mas era só o site da Legis. Não era nada, mas era só o site da Legis que estava aberto naquele momento para trabalhar. Entendeu? Então, cuidado nesse detalhe. Ó, isso limpará os dados em todos os dispositivos sincronizados
Isso limpará os dados em todos os dispositivos sincronizados conectados à conta. Essa conta eu só uso para aula, então não tem problema nenhum deixar aberta aqui. Para limpar dados de navegação somente desse dispositivo. Então você tem que tomar cuidado nessa limpeza e ao mesmo tempo eu sugiro fortemente que você faça. Para fins de concursos, cookies é um termo que cai bastante, ou cookie, né? Cai bastante. A cache, que armazena os sites durante a navegação, é outro conceito que cai bastante. Eu peço sua atenção em cima disso. Perfeito? Então, bastante cautela nisso para a prova, tá? Deixa eu virar aqui. Vamos lá. Essa outra janela é uma opção específica de configuração. Quando eu chamo aquela janela de limpeza, ele me traz para uma prevenção de rastreamento. Olha só essa situação. Sempre protegeremos e respeitaremos sua privacidade. E ainda fornecemos a transparência do controle. Então, tem todo um processo de privacidade ali do navegador. Prevenção de rastreamento. Os sites usam rastreadores para coletar informações sobre sua navegação. Os sites podem usar essas informações para melhorar os sites e mostrar conteúdo com anúncios personalizados. Alguns rastreadores coletam e enviam suas informações para que sites que você visitou. Muito simples de você. Você já entendeu o que está aqui. Não, mas peraí, Paulão, como que essa janela foi aberta? Quando eu chamei a limpeza lá, automaticamente ele me chama isso. Então abre aquela janela de limpeza que você acabou de ver no slide anterior e embaixo abre essa janela para você escolher. Se você quiser mexer aí na tua casa, você vai em configurações. Em configurações, você vai em privacidade e pesquisa de serviços. E ali você pode habilitar, definir que processo você quer. Quer um exemplo muito simples de como você vai entender o que é isso aqui? Você está navegando em um site qualquer e você clica num produto qualquer. A partir daquele momento, o que você recebe de propagandas daquele produto é uma chuva de informações. Cada novo site que você abre, aparece uma bendita propaganda relacionada àquele produto. Por quê? Existe por trás do site de navegação, deixa eu retomar aqui, aqui. Existe por trás dos sites um serviço de rastreamento, que ele monitora todas as etapas que a gente está navegando, o que nós estamos navegando. Então o que eu tenho que fazer, Paulão? Normalmente ele traz o padrão habilitado como equilibrado, que é esse que você está vendo ali. Você pode, isso já vem na configuração dele, que é o serviço equilibrado. Bloqueia rastreadores, o conteúdo dos anúncios, os sites, tal. Beleza? Eu tenho o conteúdo básico, que deixa passar rastreador, eu não aconselho você a habilitar. E eu tenho um conteúdo restrito, que pode ser interessante, só que também ele vai bloquear muita coisa que é aquilo que às vezes você queria ver. Então, a melhor opção... Agora, você deve estar se perguntando assim, pô, velho, por que então eu vejo tanto isso? Eu estou discutindo contigo Edge. Cada navegador, cada browser tem suas configurações específicas. Por isso que eu estou te chamando a sua atenção. Fique atento aí. Isso aqui é o Edge. Se você pega o teu Windows, por exemplo, no Windows 10, você tem nele o Internet Explorer e o Edge. As pessoas antigamente, até hoje, as pessoas discutem muito a velocidade do navegador. Qual navegador é mais rápido que qual. E eu queria te trazer uma situação. A pergunta não é a questão de velocidade do navegador, a pergunta é a segurança que ele te traz. Porque às vezes o navegador é lento porque os processos de segurança dele são mais bem implementados, ele tem um processo de segurança mais rígido, tanto é que muitas instituições financeiras só aceitam um tipo de navegador para transação, não aceitam qualquer navegador. Então isso tudo pesa nessa balança, por isso que eu estou em vários momentos relembrando a você que nós estamos conversando aqui sobre o Edge, que é o navegador padrão da Microsoft, depois eu vou entrar no Chrome, tá bom? Então essa opção eu sugiro a você que mantenha o equilibrado ativo, que é a questão que mais nos interessa nesse caso, é manter o processo de serviço equilibrado mesmo, tá ok? E aí você pode escolher dentre outras opções, caso você queira, você tem outras situações para trabalhar, tá bom? Mas estou falando específico para as provas que nós faremos. Deixa eu passar aqui. Olha isso. Mostrei para você agora há pouco, Ctrl Shift N. Você viu lá atrás, naquele outro slide que eu te falei, como chegar na navegação privativa, né? Para quem está chegando agora aí, nos slides anteriores tem o Ctrl Shift N que habilita
essa opção para a gente, ok? O que a navegação privativa faz? A navegação privativa, ela faz aqui, ó, olha só, excluir as suas informações de navegação quando você fecha todas as janelas, salva os favoritos e os downloads, mas não o histórico de downloads, impede que pesquisas do Bing sejam associadas a você. Então, na verdade, a navegação privativa, ela faz com que a minha navegação local fique, entre aspas, invisível. Paulo, deixa eu entender uma coisa. Às vezes, vocês perceberam que às vezes eu converso comigo mesmo, né? Eu fico, Paulo, não é. Porque a gente tem aquela memória de sala de aula, que quando eu entro nesse assunto surgem as questões. Então, eu já sei mais ou menos o que muitas de vocês que estão em casa estão pensando, né? Olha, beleza, cara, então quer dizer que se eu trabalhar com a navegação privativa, ninguém vai saber onde eu estou? Depende. Se eu fizer navegação privativa no meu equipamento, o meu equipamento me mantém, entre aspas, limpo. Ele não vai armazenar histórico, ele não vai armazenar os arquivos temporários, cookies, ele não armazena nada. Então, é como se eu não tivesse navegado. Porém, vamos imaginar que você está em uma rede, ok? E aí a sua máquina passa por um roteador ou por um servidor dessa rede. Então, peraí, Paulo, vamos criar um paralelo aqui, tá? Eu estou aqui na Legis, eu estou usando aqui os servidores da Legis, e aí eu estou usando a navegação privativa achando que ninguém sabe o que eu estou fazendo. Show? Beleza. Só que tem um detalhe, como o sinal para chegar até a minha máquina passa pelo servidor da Legis, se alguém do lado do servidor estiver rastreando as informações que trafegam pela rede, eles podem saber o que eu estou fazendo. Então, até essa informação chegar na minha máquina ela fica, após eu fechar, limpa tudo. Mas o tráfego na rede pode ser monitorado. Então estou lá no meu trabalho, Paulão, tá show de bola, eu vou usar navegação privativa, eu vou ficar o dia inteiro na rede social, ninguém vai saber. Não é bem assim. Se lá existir um servidor, por exemplo, de rede, esse servidor de rede habilita para que o cara saiba o que você está puxando, o que você está fazendo, certo? Então dá para saber sim o que você está puxando ali, o que você está fazendo ali. Então fique atento em relação a isso para concursos, ok? A navegação privativa, ela não deixa vestígios de navegação na máquina que eu estou usando, não na rede, correto? Na rede, se existir um monitoramento, o cara pode saber o que eu estou fazendo numa boa, tá? Então fique atento ali, por favor. Mas muito cuidado, porque tem caído bastante em provas a questão de navegação privativa ou navegação em private, ok? Beleza? Vou andando aqui. Opa, pulei um slide aqui. Isso, ó. Então aqui, olha só onde eu cheguei. Você percebeu que eu desmembrei a conversa, certo? Por quê? O que eu tenho aqui no Chrome? Ó, muitas das situações são iguais. Só que olha só, eu não tenho, aqui não chama navegação privativa, chama navegação anônima, certo? Então, nova guia, Ctrl T, algumas teclas de atalho são iguais, nova janela, Ctrl N, normal. Navegação anônima. Pera aí, Paulão. Essa navegação anônima que você está falando é a navegação privativa do Edge? Isso aí. A mesma situação. Combinado? Então, a navegação anônima, histórico, downloads, favoritos, isso nós já conversamos. Isso aqui não tem nada de novo em relação ao que eu não acabei de falar para vocês. Eu só gostaria de chamar a atenção para alguns detalhes que são diferentes, porque nomes como privativo e anônimo, por exemplo, podem mudar a resposta de uma questão em concurso. E, como eu digo sempre, você vai passar em concursos por uma pergunta. Quando a gente acaba não sendo aprovado por 3, 4, 5, 6 questões, lá no fundo do coração a gente fica triste, mas a gente sabe que faltou um pouquinho de gás, faltou um pouquinho de paciência para estudar um pouquinho mais. Agora, quando a gente fica por uma, aí dói na alma, você entendeu? E às vezes essa uma pode ser uma matéria que de repente você fala, aquilo ali é fácil, eu mexo naquilo ali sempre, então vai bem. Então, às vezes uma palavra como essa pode mudar o rumo de uma história, tá? Aqui, ó, deixa eu só continuar aqui. Navegação, nova guia, nova janela, navegação anônima, tudo certinho. Mais ferramentas.
Salvar página, eu posso salvar essa página no meu equipamento, salvo ela inteirinha como um arquivo, tá certo? Limpar dados de navegação, Ctrl Shift Del, você já sabe. Esse gerenciador de tarefas que nós temos, igual no Windows, ele abre para você uma janela com todas as tarefas que você está realizando. Tudo que você tem ativo, ele vai abrindo para você. E o que acontece nesse gerenciador de tarefas? Ele te dá um relatório da tua situação, de como você está. Então, quando a gente fala em gerenciador de tarefas, a gente tem que entender que ele mostra uma janela com todos os aplicativos que estão ativos naquele momento, estão funcionando naquele momento. E através desse gerenciador eu posso fechar um ou outro. Então, ele me mostra uma janelinha, tudo que está ativo dentro do navegador, as extensões, né, os apps, e eu posso lá selecionar e fechar, caso algum esteja com problema. Ok? Perfeito? Então, vamos lá. A mesma situação, adicionar essa pasta a favoritos, Ctrl D de dado, adicionar todas as guias ao favoritos, exibir barra de favoritos. Paulão, isso cai em prova? Gente, esse é o tipo de pergunta que cai em concurso para matar o candidato. São situações que nós não usamos no dia a dia, nós não temos o hábito de usar isso aí. Então até agora eu falando, se você não tiver de alguma forma anotando ou depois fazer o download disso aqui, você vai ter dificuldades para depois relembrar, estudar. Perfeito? E depois eu vou trabalhar também com alguns exercícios para a gente poder entender melhor essa ideia, tá? Deixa eu virar aqui. Olha aqui. A mesma situação. Histórico de navegação, ele abre a última hora. Eu sempre sugiro você a limpar tudo, não só a última hora, tá? Eu geralmente limpo tudo. Então, histórico de navegação, histórico de downloads, os cookies que nós já conversamos, imagens de arquivos armazenados em cache, senhas de outros dados, aí eu já aconselho você a não mexer, porque são senhas que você tem. Preenchimento automático também não aconselho mexer mais. História de navegação, gente, não ocupa memória, mas é legal você já deixar isso aí limpo. Imagens de arquivos temporários em cache também. Essas outras situações é importante você manter limpo no equipamento. Você vai ganhar um fôlego extra nisso, de limpeza, tá bom? Eu estou indo, não rápido, mas eu estou indo um pouco mais adiantado aqui, porque como você percebeu, eu tive uma cautela gigante em te explicar no slide voltado para o outro navegador, sabendo que eu teria a mesma situação novamente, beleza? Espero que esteja claro para nós aí, tá? Navegação anônima, você já sabe, ó. O Chrome não salvará as seguintes informações: histórico de navegação, cookies, informações fornecidas em formulários não serão salvos. É possível que sua atividade ainda esteja visível. Os websites que você visita, o site que você visita pode te monitorar. O seu empregador ou sua escola pode te monitorar. Acabei de te explicar agora há pouco na parte anterior. E o seu provedor de acesso à internet também pode te monitorar. Acabei de falar para você agora há pouco exatamente essas mesmas coisas. Que se você trabalhasse e tivesse um servidor, esse servidor podia monitorar suas informações, tá certo? Ok? Então ali não tem nenhuma novidade. Agora, eu queria entrar com vocês um pouco especificamente no universo de navegação. Existem várias situações que falam, essa aqui eu peguei uma imagem de internet, beleza? Ok? Nós temos a internet, ela é dividida em 3 camadas. A área de navegação básica nossa, que é isso que você está vendo ali em cima, ok? A Deep Web, que é uma área da internet, você pode ver que o desenho que está aqui é de um iceberg, perfeito? Então ali em cima, que aproximadamente 4% da rede é aquilo que nós navegamos de uma forma aberta, livre. Eu vou em sites de bate-papo, né? Enfim, redes sociais, essas coisas. Quando eu caio para a Deep Web, essa Deep Web já é uma parte mais controlada da rede, entendeu? Então ali eu tenho os bancos de dados, as navegações controladas por senha, todo um processo um pouco mais organizado, monitorado, eu caio na Deep Web. E aí, você tem a parte suja da rede, vamos dizer assim, que é a Dark Web, certo? Então, muitas vezes eu vejo por aí conteúdos que as pessoas tratam a rede de navegação e a Deep Web apenas. Para fins de concursos públicos, a parte negra da internet, enfim, essas coisas mais complicadas, você sabe o que eu estou falando, ela é tratada na Dark Web. Paulo,
eu queria entrar nessa Dark Web. Bom, como você está vendo ali na última opção lá embaixo, atividades ilegais, ok? Para você acessar a Dark Web, você tem que ter um navegador específico para isso. E eu não sugiro a ninguém entrar num universo, em um mundo sem lei. Então, basta você saber que existe essa rede, essa parte da rede, essa parte sombria da rede, vamos dizer assim, de tráfego de informações. Nós temos a Deep Web, que é uma parte controlada. Essa parte, que é a parte gigantesca, existe um controle de navegação, sabe quem é, onde aparecem as intranets, as extranets, né? As redes privadas. Lembrando que a gente tem que entender que rede privada é uma coisa, a intranet é um tipo de rede privada, nós vamos conversar sobre isso depois, mas eu acredito que ficou claro de nós entendermos que existe a área de navegação, que está aqui em cima, né? A Surface, a Web, a Deep Web, que é a parte também já controlada de navegação, mas eu consigo navegar normal, desde que eu tenha meu nome de usuário, minha senha, meus registros dentro daquilo que me pertence. E a parte da rede onde eu passo longe, que é a parte da Dark Web. Essa parte aí a gente realmente evita contato. Beleza? Ok? Então vamos lá, vamos seguir nossa história. Aqui tem um detalhe interessante. Aqui eu vou começar a discutir com vocês um pouco da parte da rede necessariamente. Eu conversei sobre navegador, que é uma parte que a gente tem mais acesso. Essa questão de internet para concurso, ela ilude muito, porque assim, as pessoas normalmente me falam, eu uso internet todo dia. Beleza, mas você não conhece tecla de atalho de navegador, você nunca abriu seu navegador para ver o que tem lá dentro. Muitas pessoas nunca usaram Ctrl Shift Del para limpar, não sabem o que é navegação anônima, e esses conceitos caem na prova. Esse tipo de situação te arrebenta num concurso. Então, não é porque eu navego ou que eu uso um aplicativo de navegação que eu conheço as ferramentas. É um processo bastante diferente, você concorda comigo? E aí é o seguinte, existe todo equipamento, vamos pegar, eu gosto sempre de criar paralelos para facilitar no entendimento para a prova. Se você comprar uma bicicleta, tem o número de chassi da bicicleta. Se você comprar uma moto, tem o número de chassi da moto. Se você comprar um carro, tem o número de chassi de um carro. Aquilo ali a gente chama de endereço físico, porque uma arma tem endereço físico, não é verdade? O que acontece nessa situação específica? Quando a gente fala em computador, Paulão, mas você falou do IP, cara, que o IP é o protocolo de identificação. Só que esse IP, ele modifica a cada acesso que eu faço. Se eu estou na minha casa, eu uso o IP da minha rede local. Se eu vou ao shopping, eu uso o IP lá do shopping. Então, esses IPs, eles podem ser fixo ou dinâmico. O dinâmico imagina uma coisa junto comigo. Eu tenho uma lanchonete, beleza? Essa lanchonete tem 30 jogos de mesa, perfeito? Ela atende 30 pessoas ou 30 famílias num dia apenas? Não. Eu tenho uma mesa ali, eu estou sentado, eu uso, eu saio daquela mesa, outra pessoa pode sentar e usar a mesma mesa e saio da mesa. Isso é o IP dinâmico. Então, quando eu estou naquela área de atuação, eu estou usando aquele IP. Quando eu saio, outra pessoa usa. Não o mesmo IP, mas o espaço que eu estava ocupando. Ela vai ter outra comanda lá no restaurante, né, na lanchonete. Mas o espaço que eu estava usando, ela vai estar usando também. Então, esse processo ele é rotativo. Eu consigo fazer esse processo rotativo, no caso do IP. E o IP, esse é o IP dinâmico, então ele muda de situação, muda de numeração. O IP fixo, geralmente é para a empresa vai lá e compra uma mesa para ela, essa mesa é minha. Se eu estiver trabalhando, eu uso, se eu não estiver trabalhando, essa mesa fica vazia. Vocês sabem muito bem que existe uma diferença descomunal de preço, você já está sacando a ideia? Que se eu tenho uma mesa rotativa onde várias pessoas podem sentar e trabalhar durante o dia, mesmo sendo números de comanda diferente, mas usando o mesmo espaço, é uma coisa. Se eu tenho uma mesa fixa, se o cara está ali ou não está, a mesa é dele, é outra realidade. Acho que você entendeu o que eu quero dizer. Então, o que acontece nesse caso? Eu tenho um IP dinâmico, que vai trocar, e eu tenho um IP fixo, que geralmente é para a empresa. A empresa paga um valor muito mais alto, mas aquele IP é só dela. Só ela usa aquele espaço ali. Se ela não estiver usando, larga lá. Só que, em contrapartida, além desses números que podem, como você percebeu, ser alterados, tem o número de chassi. Paulo, então esses números aí seria como se fosse a placa de um carro, a placa de uma moto.
e onde antigamente, né, eu podia trocar essas placas, antigamente era assim, sim, perfeito. E o endereço MAC é o chassi do carro? Exatamente, o endereço MAC é o chassi do carro. Todo equipamento tem um endereço MAC. Tanto é que alguns tipos de equipamento têm um serviço de localização. Se ele for roubado, através do serviço de localização com o endereço MAC dele, você vai até o equipamento. Você rastreia ele até o lugar de destino. Então esse endereço MAC, ele fica na placa de rede da tua máquina. Ele faz parte, seja um smartphone, seja um computador de mesa, um PC, seja um notebook, o que for. Ele fica na placa de rede. Só existe, desculpa gente, só existe uma condição de troca, que é quando essa placa de rede queima. Aí eu consigo trocar. Então queimou a placa de rede, eu compro outra placa de rede, coloco lá, e aí meu endereço MAC passa a ser outro. Mas esse é um tipo de situação que não aparece em concurso. Ele vai te perguntar no concurso o que é endereço MAC. E como você pode ver ali, onde eu até circulei, fiz uma elipse em amarelo, ele é um endereço físico, é o número de chassi do seu equipamento. Tá certo? Esse endereço, fora essas opções em que eu te dei, ele acompanha a vida útil da sua máquina, tá bom? Vamos lá. Depois nós viemos para cá, ó, periféricos. Se você tem na tua casa, desculpa gente, se você tem na sua casa uma rede, seja lá uma rede Wi-Fi, que é o padrão hoje, as pessoas, nós temos as conexões, ou seja, rede cabeada. Paulo, qual é a rede mais segura, cabeada ou Wi-Fi? A rede cabeada é mais segura. Tem aquele cabinho azul, né, que nós chamamos de par trançado. A pontinha de plástico que você conecta nas coisas é um conector RJ45. Então você coloca esse conectorzinho RJ45 lá, ele tem um encaixezinho, você coloca no seu equipamento, ele fica ali, certo? Esse tipo de transmissão de dados, ele é mais seguro. Isso não sobra dúvida. Paulo, mas na minha casa, por exemplo, fica feio, cara, eu vou puxar esses cabos azuis. Então você parte para o Wi-Fi, né, que te possibilita trabalhar, mas mesmo assim, se a sua casa tiver muitas paredes, você sabe que o sinal vai enfraquecendo. Aí é aconselhável você comprar um repetidor, que é um bridge que está ali embaixo. Um repetidor é o quê? É um aparelhinho que lembra muito um alarme de casa, esses sensores de parede, de alarme de casa, lembra muito isso. Você coloca ele na tomada, você entra no seu computador, na opção de rede da sua máquina, aparece esse aparelhinho lá, você configura ele, é muito simples de ser configurado, e o que ele faz? Ele recebe o sinal da tua rede e propaga ele mais forte. Por isso que chama repetidor. Ele recebe um sinal que vai se enfraquecendo e ele consegue propagar ele com uma força maior. Isso para quem tem casas, geralmente casas de 2 andares, que vai muito concreto, muito ferro, né? Tem gente que coloca o roteador numa coluna de concreto, por exemplo, com armação em aço, aí arrebenta o sinal dele para o outro lado, por exemplo, da coluna, arrebenta o sinal dele. Mas tem gente, eu vejo muita gente fazer, então tem que tomar esse cuidado, certo? No sentido de propagação. Agora vamos voltar aqui. Nós temos os nossos velhos e bons roteadores, certo? O roteador nada mais é do que um aparelho que recebe o sinal, ok? E roteia, envia, organiza esse processo de transmissão. Junto a ele, nós temos esses caras que propagam o sinal. O switch, o hub. E qual é a diferença? O repetidor eu já acabei de te explicar como ele funciona. Tá? Acho que ficou mais ou menos tranquilo para nós. O switch e o hub, eles fazem o mesmo serviço. Só que tem um detalhe diferente. Lembra que eu te falei lá atrás que as máquinas têm o IP, que elas são identificadas por IP, tal? Então tá, vamos imaginar essa rede que está aqui. Tá ok? Nessa rede que está aqui, todos esses computadores que aqui estão, eles não podem, nenhum deles, ter o mesmo protocolo de identificação, o mesmo IP. Na mesma rede, eu não posso ter dois computadores com o mesmo protocolo de identificação. É como se eu tivesse 2 pessoas com o mesmo CPF, 2 pessoas com o mesmo RG. Legalmente falando, eu não posso ter isso. Alguma coisa há de errado. Já na identificação da rede, ela nem aceita que você coloque, por exemplo, 2 máquinas com o mesmo IP. A rede já nem deixa você configurar isso aí, ela já te corta ali mesmo. Então, o que acontece nesse caso? O switch, ele recebe o sinal,
e fala assim, ó, beleza, eu tenho aqui 20 máquinas conectadas a mim, beleza? Tá. Esse sinal é para o IP tal. O que o switch faz? Manda para o IP tal, vai direto para a máquina, sem passar por ninguém, sem passar por intermediário, vai direto para a máquina. Então ele é rápido. O hub que está aqui embaixo, que faz o mesmo serviço, o hub tem um problema, ele não consegue identificar a máquina por IP. Então ele pega o mesmo pacote de dados e manda para todo mundo, quem foi, foi. Quem não é dono da criança descarta, e os caras que são dono da criança ele segura. Essa é a ideia deles. Então assim, a grande diferença entre os dois é a velocidade, como você pode perceber. O switch, se ele tiver 30 máquinas e a informação for para a máquina 27, para o IP da máquina 27, ele manda para a máquina 27. O hub não tem essa capacidade de identificação de IP. Então ele não tem essa mesma velocidade de transmissão de dados, ele manda o pacote. Ok? Mas em todos esses casos, eu preciso desses caras. Paulo, a minha casa usa um roteador sem fio, um roteador Wi-Fi. Show de bola, sem problema nenhum. O que o seu roteador faz? O mesmo serviço do switch. Aliás, grande parte dos roteadores Wi-Fi, eles têm atrás deles entrada para RJ45. Sempre dá para você ligar algum aparelho cabeado nele. Dá para colocar aparelho cabeado. E lembre-se, dependendo daquilo que você usa em casa, por exemplo, é importante você trabalhar com processo cabeado. Tudo depende da necessidade. Pensando em prova, o repetidor recebe o sinal e propaga com maior velocidade. O roteador trabalha basicamente com Wi-Fi, Wireless Fidelity, traduzindo seria o Fi de fidelidade, totalmente. Wireless é sem fio, então totalmente sem fio, perfeito? Esse seria o serviço do roteador. Switch, recebe cabeado, só recebe cabeado e só transmite cabeado, beleza? Só que ele identifica o IP de cada máquina e manda específico para aquela máquina, fique esperto. E o hub, ele também trabalha cabeado, só que ele não identifica a máquina, ele manda para onde estiver ali, beleza? Ok? Vamos lá. Esse próximo slide é só para te mostrar uma situação que acontece bastante. Ó. Na internet, cada país tem a sua identificação. Isso não cai em concurso, tá? Assim, do jeito que eu estou te mostrando aqui. É mais para nós entendermos mesmo como funciona. Ó. Claro que nossa identificação é BR, mas para você entender que se eu vou, por exemplo, se eu registrar fora do BR, eu vou ter aquele site .com, bastante conhecido como .com. Apenas a título de curiosidade, para nós entendermos que essa identificação de nacionalidade, ela existe para cada país, existe sua identificação, ok? Beleza? Vamos lá. Agora aqui, nós conversamos agora nessa situação sobre o roteador, né? O hub, o switch. E aí eu falei para vocês, gente, ó, o switch ele trabalha com IP. O protocolo de identificação permite que ele direcione a informação. Tal. Paulo, como é que é a minha casa? A minha casa eu tenho lá minha rede Wi-Fi. É assim que nós chamamos, né? Você vai entender agora que nós passamos a ter uma identificação um pouco maior disso. Não é só mais minha casa. Então você imagina, alguns anos atrás, quando popularizou a internet, eu me recordo que usava-se muito o termo LAN house, né? Que era a casa da rede local. Então eram lugares onde você alugava a máquina por hora e você podia. E até hoje existem ótimas lojas, ótimos prestadores de serviço em relação a isso. O que é isso? Essa LAN que você está vendo aí significa Local Area Network. Área local de rede. O que acontece? Você pega um prédio, 10 andares, 12 andares, 5 andares, enfim, ok? Esse prédio tem toda uma rede habilitada, né? Tem todo um processo trabalhado dentro dessa rede. Paulo, essa rede pode ser cabeada ou pode ser Wi-Fi? Dos dois jeitos que você quiser. Mas, se for cabeada, nós chamamos de LAN, Local Area Network. Se essa rede local de um prédio, que as máquinas estão interligadas, Paulo, mas lá no prédio que eu trabalho,
cada setor, cada andar é de uma empresa diferente e tem a sua rede separada. Beleza, gente? Cada empresa ali tem a sua micro LAN, tem a sua pequena LAN, é LAN. O cara tem 5, 6 máquinas ligadas ali no espaço dele, é uma LAN que ele tem ali. O outro tem 5, 6 máquinas ligadas no andar dele, é outra LAN. Não é uma LAN para o prédio inteiro. Cada situação, cada empresa monta suas redes. E se ela for uma rede local, ela recebe identificação de local área network, rede local. Se essa rede for Wi-Fi, se essa rede for sem fio, à frente do LAN aparece o W. Então, se vocês tiverem uma prova e aparecer WLAN, essa rede é sem fio, beleza? Você vai trabalhar com essa rede sem fio. Então, peraí, Paulo, se eu tiver LAN local, se eu tiver WLAN, é sem fio. É a mesma rede, só que sem fio? Isso aí. Se tiver WLAN, é a mesma rede, só que sem fio, ok? Então, isso é para um prédio, para uma residência, dependendo do que for, para um escritório, né? Para uma fábrica ali, é uma rede local. A rede metropolitana, a MAN, é uma rede que já envolve um pedaço, por exemplo, uma cidade, né? Já é uma rede de longa distância, tem uma distância maior e ela já me traz uma situação diferente. Você pode até ver no meu slide que eu inverti na hora de eu digitar ali, eu inverti, ó. A definição de MAN está colocada na WAN. Então, MAN é o que está embaixo. MAN significa a área metropolitana de rede, ou seja, rede de área metropolitana. É só depois eu inverto ali para postar para vocês, tá certo? Então, essa MAN envolve uma rede que pegaria, por exemplo, uma cidade, tá? Paulo, nós temos esse processo aqui? Não, nós não temos esse processo aqui, porque envolve uma série de situações. De certa forma, as empresas que fornecem serviço para a gente, elas têm a MAN delas. Elas têm uma área de abrangência delas, você concorda comigo? Mais uma vez, essa rede metropolitana, se tiver um W à frente, não se esqueça, se tiver um W à frente, essa rede metropolitana vai ser sem fio. Ok? Beleza? Mas, sem sombra de dúvida, as que mais aparecem são especificamente LAN e WAN, tá? Nós estamos discutindo rede cabeada ou a transmissão do sinal de rede, perfeito? Porque as pessoas muitas vezes confundem LAN com intranet, extranet, não, nada a ver. Ali é rede virtual, aqui nós estamos falando de cabo de transmissão de sinal. E a rede WAN é uma rede de longa distância. Por exemplo, eu posso ter uma agência de um órgão aqui, nessa situação, nessa região, e eu posso ter a 50, 100, 200, 300 quilômetros uma ligação com outra LAN. Então, você vai encontrar muito em concurso o termo LAN, mais LAN forma WAN. Esse é um termo bastante comum em concurso, LAN com LAN, WAN. Não se esqueça disso aí, você vai perceber isso nas provas, tá? Então, é normal você encontrar LAN ou WLAN, ok? MAN ou WMAN e o WAN ou WWAN. Se for sem fio, entra um W à frente. Perfeito? Ok? Vamos lá. Intranet e extranet. Que bagunça é essa, Paulão? Então tá, vamos lá, vamos entender uma situação. Muitas vezes aparece nas provas o conceito rede privada, né? E aí as pessoas se misturam com intranet, não. Rede privada, tem vários tipos de rede privada, beleza? São redes de acesso restrito, ok? Ok, rede de acesso restrito. Intranet é uma delas. A intranet é um dos tipos, uma das opções que nós temos de rede privada, ok? O que é uma intranet? Eu não conversei com você agora há pouco sobre LAN, que é uma rede cabeada, local, bababá, tudo certinho? Intranet ela usa todos os protocolos, todos os serviços da internet, só que ela é uma rede restrita. Eu só vou acessar essa rede, só vai ter acesso a essa rede pessoas que estejam cadastradas nela, pessoas que estejam habilitadas nela, senão você não tem esse acesso. Então, por exemplo, Paulo, eu faço acesso, eu tenho meu cadastro em uma loja de compras, uma loja de eletrônicos. Então, eu acesso o site da loja, eu consigo ver as promoções todas que tem lá, mas para eu comprar, eu preciso acessar o meu nome de usuário e senha, aí eu entro numa área restrita e aí eu tenho direito de comprar. Exatamente. Aí você achou
o caminho das pedras. A parte da internet é onde todo mundo chega, todo mundo navega, todo mundo vai. Dessa parte que você precisa digitar a senha dali para frente, onde você precisa digitar a senha para entrar, você está acessando a intranet da empresa. A partir daquele momento, ó, navegação, internet, navegação, deep web, parte restrita, parte com acesso, parte monitorada, lembra? Só um paralelo para a gente poder mentalizar isso aí, só um paralelo, tá bom? Então, internet é onde todo mundo vai, todo mundo chega na internet, ok? Beleza? A partir do momento que eu digitei meu nome de usuário e senha e passei para uma área restrita, eu passei para uma área onde eu tenho o quê? Uma intranet. Ali eu sou cadastrado, o servidor sabe quem sou eu, é uma área que só tem acesso a esse setor pessoas devidamente habilitadas. Então, se você movimenta o seu banco por internet, o site do seu banco, qualquer pessoa chega. A partir do momento que você acessa a área restrita, onde você faz movimentação, pagamento, ali é uma intranet, certo? Você foi em um site de compras, como eu acabei de citar, até a parte onde todo mundo acessa, indiferente de nome de usuário e senha, internet. A parte onde eu acesso com processo restrito, onde eu tenho cadastro para acessar nome de usuário e senha, aquilo ali, intranet. Perfeito? Paulo, então as empresas têm a intranet delas, claro, todo o controle, elas usam todos os protocolos, usam os servidores, usam o cabeamento, a estrutura física da rede é usada normalmente. Protocolo, servidor, roteador, hub, switch, é usado normalmente. A questão é que a parte lógica, a parte de acesso, somente pessoas autorizadas que vão entrar. Essa é a grande sacada dessa história. Essa é a grande diferença dessa história. Então, o que eu peço a vocês é assim, quando você estiver estudando esse conteúdo, lembre-se, uma intranet é uma rede, é um tipo de rede privada que qualquer pessoa habilitada, cadastrada, pode acessar, ok? Ela passou ali, está registrado, habilitado, ela acessou aquela situação. Agora acontece o seguinte, Paulo, beleza, eu trabalho numa empresa e ela tem a intranet dela. Nós montamos produtos, nós montamos, enfim. Só que a nossa empresa, ela precisa comprar matéria-prima de uma outra empresa, que obviamente tem a intranet dela, certo? Mas a intranet é tão segura assim? Não é que ela é tão segura assim, é que para você acessar uma intranet, você tem que ser cadastrado nela, ou seja, você tem que existir com o nome de usuário, senha, CPF, registrado dentro dela, certo? Então tá. Então, a minha empresa tem uma intranet e eu acesso uma segunda empresa com uma intranet também. Quando essas duas intranets conversam, o que eu tenho? Uma extranet. Intranet mais intranet forma uma extranet. Então, para fins de concursos, lembra agora há pouco que eu falei? LAN, Local Area Network, mais LAN igual a WAN. Lembra? Intranet mais intranet igual a extranet. Lembre-se disso. Intra mais intra, extra. É a mesma situação aqui. Perfeito? Ok? Então, extranet é quando eu tenho duas ou mais intranets conversando. A intranet da empresa A conversando com a intranet da empresa B e as duas, quando estão ativas, estão trocando informações, eu passo a ter uma extranet. Vamos criar um paralelo aqui? Um exemplo? Então vamos lá, vamos juntos. Muitas pessoas compram produtos desses sites da China, beleza? Ok? Tá. Então você entra lá no site, você faz a compra do produto que você quer, geralmente ele pede cartão de crédito para fazer o pagamento e tudo mais, tal, tem todo aquele processo. Você já parou para pensar que você foi daqui até o site lá, o servidor do site dos caras, entrou, escolheu um produto para pagar tudo, e esse servidor voltou aqui no banco, a intranet desses caras da loja, que vai vender o produto para você, entrou em contato com a intranet da sua operadora de cartão de crédito para saber se você tem saldo. No meu caso, eles nem entram em contato, já dá a operação inválida mesmo, já fala, isso daí, saldo, você nem sabe o que é. Então, abandona essa causa. Então, assim, eu fiz a solicitação para a intranet dos caras se eu quero comprar um produto deles. Ok.
A intranet deles entra em contato com a intranet do meu banco, para saber se eu tenho cash. Se a intranet do meu banco fala, ó, pode vender que ele tem cash, aí o site lá do cara da China me responde, compra autorizada. Todo esse processo é feito em segundos. Você sai daqui, vai até lá, faz a solicitação, o serviço, a intranet deles vem aqui na intranet da sua operadora, do seu cartão de crédito. Se você tiver saldo, a operadora pode falar para o cara, ó, vende lá que eu vou te pagar, e ele lá te responde, operação concluída. A intranet do serviço do site com a intranet do seu banco formaram naquele momento uma extranet, que são duas ou mais intranets conversando. Perfeito? Ok? Espero que eu esteja conseguindo transmitir essa ideia para nós aí de uma forma tranquila, tá bom? Vamos lá aqui mais um aqui, ó. Ainda em tipo de rede, nós temos Wi-Fi, Wireless Federation, totalmente sem fio, VPN, Virtual Private Network, rede privada virtual, e PLC, Power Line Connection, transmissão de dados por rede elétrica. Vamos deixar uma situação aqui tranquila. O Wi-Fi eu acho que tá tranquilo, Wi-Fi. Wireless Federation, transmissão de dados por rede, tudo certinho, ok? No segundo momento, nós temos a VPN. O que é a VPN? Você pode ver pelo desenho que eu tenho a internet e eu embaixo eu tenho um túnel, é até usado assim, um túnel, onde eu consigo fazer uma navegação privativa, por isso que chama rede privada. Então é um processo, é um pedaço de rede mais seguro, se é que nós podemos dizer assim, tá certo? Então eu tenho a minha internet convencional, onde eu navego, onde todo mundo navega numa boa, e eu passo a ter uma segunda parte com nível de segurança maior, que é a famosa VPN, tá? Então quando te falarem em VPN, significa rede privada, Virtual Private Network, rede privada virtual. Eu tenho a minha internet normal trabalhando e separado dela eu tenho uma parte que trabalha dentro de uma área restrita, de um nível de segurança maior. Ok? Perfeito? Paulo, usa os mesmos protocolos? Tudo igual. Usa roteador, usa servidor, usa protocolo, usa tudo. Só que o software trabalha de uma forma diferente. Trabalha numa rede separada, um processo de segurança maior. E a Power Line Connection, a transmissão de dados por rede elétrica, ela pega uma outra situação que transmite os dados por rede elétrica. Essa é uma tendência grande que vem vindo, você pode até ver pela imagem, que ela vai transmitir sinal por fio de rede elétrica. O mesmo cabo elétrico que transmite a energia leva sinal de internet. Claro que não são esses cabos de rede de energia elétrica que nós temos, dessa forma são cabos específicos, é um processo específico com equipamentos diferentes, mas você hoje já consegue, no mesmo cabo que você transmite a rede elétrica, você transmite o sinal de internet no mesmo cabo. Você sabe muito bem que até pouco tempo atrás eu tinha que ter instalações diferentes. Se você fosse fazer isso em uma casa, por exemplo, você tinha que ter um espaço de alguns 10, 20, 30 centímetros entre o tubo que descia a rede elétrica do tubo de rede de computador. Hoje você já consegue transmitir todos esses dados para uma situação só. Perfeito? Ok? Então essas situações são extremamente importantes para nós lembrarmos nas provas. Power Line Connection, transmissão de dados por rede elétrica, Virtual Private Network, rede privada virtual, Wi-Fi, ok? Galera, vamos tomar uma água rapidinho e na volta eu vou trabalhar com alguns exercícios de internet para nós podermos começar a fixar essa ideia juntos, ok? Vamos lá? Nós estamos conversando sobre redes e eu trouxe algumas questões porque eu acho importante essa situação de nós termos uma ideia de como as coisas aparecem em concurso, de como as coisas caem em concurso, né? Então, eu sempre trabalho nesse procedimento, porque eu acho que não adianta só eu trazer a base teórica. Olha essa pergunta aqui, uma pergunta simples, você vai concordar comigo. O navegador de Internet Explorer versão 11, lembrando que o Windows 10, ele traz o Internet Explorer instalado como padrão, lá na pasta onde você encontra lá o Paint, calculadora, bloco de notas, papapá, você vai achar o Internet Explorer mesmo. E você também encontra instalado o Edge, ok? Perfeito? Paulo,
qual que é a diferença básica entre eles? Gente, basicamente, o Edge, ele é voltado mais para uma conexão de velocidade, certo? E o Internet Explorer é mais baseado na questão de segurança de informação. Não que seja assim explícito, mas você percebe que é mais ou menos por ali que se trabalha, tá ok? Repito, não é uma informação da Microsoft, não é nada explícito, é apenas uma situação que a gente percebe no dia a dia. Então tá ali, ó. O navegador Internet Explorer versão 11, desenvolvido pela Microsoft, é um browser padrão do Windows. Esse navegador tem como provedor de pesquisa padrão qual deles? Olha que pergunta capciosa. Por quê? Resposta A da prova, Google. Aí o cara tá naquele pique, naquela adrenalina de concurso, ele manda lá o sapato num Google da vida. E você sabe que a resposta é Bing, tá? Então a resposta dessa primeira questão seria a questão C. Muito cuidado com esse tipo. Esse é o tipo de pergunta mais fácil para nós cairmos. Porque quando você lê, você já fala, pô, beleza, essa tá de boa. E aí você quebra a cara. Então muito cuidado com isso aí, tá bom, gente? Beleza? Vamos ali. A respeito da internet e das particularidades de seu uso, analise as afirmativas a seguir. Tá. A internet é uma rede mundial de computadores de uso livre. Em muitos países, o usuário doméstico tem acesso à internet através da compra de pacotes de serviço ofertados por provedores que costumam ser empresas privadas. Tá. 2. Vou ler de novo a primeira, tá bom? A internet é uma rede mundial de computadores de uso livre. Em muitos países, o usuário doméstico tem acesso à internet através da compra de pacotes de serviço ofertados por provedores que costumam ser empresas privadas. Está muito dentro da nossa realidade. Você concorda comigo? Mas vamos ver as outras. O serviço de internet oferecido nos principais centros urbanos do mundo é muito lento. Né? Por limitações técnicas. Essas limitações impedem que a velocidade de serviço seja suficiente para usuários desses centros que desejam fazer uso de serviços de streaming. Streaming é a transmissão ao vivo. Nós temos o streaming ao vivo e o streaming por demanda. Quando aparecer em prova, por exemplo, download por demanda, não sei o que, vídeo por demanda, é o seguinte, ele vai baixando conforme você vai assistindo, tá? Stream, é transmissão ao vivo, diretão ali mesmo. O cara está fazendo um ao vivo contigo. Quando aparecer serviço de download por demanda, ele baixa um pedaço, executa, ou você baixa outro pedaço, executa, baixa outro pedaço, executa, beleza? Então, o download por demanda, ele é baixado aos poucos. Traz um pedaço, executa e vai trazendo assim, ok? Beleza? Mas acho que você percebeu comigo, cara, que a questão 2 está totalmente fora de sintonia. Questão 3. O navegador de internet mais utilizado mundialmente ainda é o Internet Explorer, seguido de perto pelo Google Chrome. O navegador de internet mais utilizado no mundo ainda é o Internet Explorer. Rapaz, essa daí é uma sinuca de bico pro cara mesmo. Essa daí deixa o cara numa situação delicada. Galera, apenas a questão, apenas a situação 1 está correta nessa história. A questão 2 ficou nítido, beleza? E a questão 3 traz ali, o navegador de internet mais utilizado no mundo ainda é o Internet Explorer. Hoje é o Chrome. Muito se dá pelo fato dos aparelhos dos smartphones, tá certo? Que traz a plataforma Chrome como padrão, beleza? Então a única questão exatamente correta dessa pergunta, que não há discussão, é a questão número 1. Fechou? Beleza? Então vamos lá. Esse PowerPoint está liberado para vocês na plataforma, junto com outro material de segurança de informação também está disponibilizado para vocês na plataforma, ok? Podem fazer o download, se já não fizeram, né? Com relação à internet, indique a afirmativa quando você estiver em concurso e ele pedir a resposta incorreta, grifa, faz um círculo, uma elipse, um quadrado, marca qualquer coisa, morde o dedo, porque você quer procurar a resposta certa e na verdade ele quer a resposta errada. Então, por favor, fique atento na hora de uma prova para você não ser induzido ao erro ali, tá bom? Tá.
Então ele quer a incorreta. Me acompanha na linha de raciocínio. A grande vantagem do e-mail é que a comunicação entre duas pessoas só será processada se elas estiverem conectadas simultaneamente. Para o mundo que eu quero descer. Você já entendeu? Quer dizer que o e-mail só funciona se os dois caras estiverem conectados ao mesmo tempo? Show de bola. Essa o cara quis me dar o ponto. Mas vamos ver se tem alguma besteira pior. O endereço de correio eletrônico, e-mail, tem o formato nome, @ domínio. Um endereço de correio eletrônico, e-mail, tem o formato dele. Beleza. O nome do usuário, @ o domínio que está sendo usado. Você lembra que o domínio eu já expliquei lá no começo da aula hoje. Nada demais. C. O navegador permite a visualização de informações disponíveis na internet. Existem vários navegadores disponíveis para a utilização que apresentam características similares para a navegação. Nada demais também, beleza? Existem vários navegadores, normal. Pop-up é uma janela que se abre no navegador quando acessamos uma página web que contém alguma hiperligação especialmente programada para oferecer maiores informações. Perfeito. Pop-up é quando você acessa um site, ele abre uma janela normalmente de propaganda, muitas vezes para pedir nome de usuário e senha também, mas normalmente de propaganda. Então ele coloca aqui, pop-up é uma janela que se abre no navegador quando acessamos uma página web que contém alguma hiperligação especialmente programada para oferecer maiores detalhes. Beleza. Realmente, eu acho que não caberia discussão nessa pergunta. A número 1 está gritando ali que a resposta A está gritando que está errada, né? Então, a resposta, a alternativa correta para essa questão seria a questão A ali, ok? Lembrando que todas as questões que eu trago são questões de concursos públicos. E eu sempre trago questões, procuro pegar as questões por estatística, que houver um índice de acerto de médio para alto. De médio para alto, tá? Então como é que um cara erra uma pergunta dessa, Paulo? Primeiro, porque o incorreto derruba, o cara está procurando a resposta certa. E segundo, o excesso de confiança numa questão simples, né? Olha essa daqui. Sobre os cookies de internet. Selecione a opção abaixo que corretamente o conceitua. Beleza, então uma das opções abaixo diz exatamente o que significa isso, tá? Um cookie é um arquivo de texto simples existente em sites da internet, servindo para armazenar as informações principais deste, como escolher o idioma em que o site será apresentado ao usuário. Os cookies são a forma que os navegadores de internet armazenam todo o histórico de navegação do usuário. Os cookies são arquivos de configuração que, quando usados de forma maliciosa, permitem que os e-mails enviados pelo usuário sejam monitorados. Os cookies são arquivos de configuração utilizados pelos sites que permitem que vírus ou ataque de hackers atinjam o computador do usuário. Olha, gente, ele perguntou o conceito de cookie, ou cookie, como queira. E para mim ficou muito simples, que a única opção que atende à necessidade, não completamente, mas que também não está tão errada quanto as demais, é a questão número 1. Um cookie é um arquivo de texto simples existente em um site de internet, servindo para armazenar as configurações principais deste, como escolher o idioma em que o site será apresentado ao usuário, armazenar, como por exemplo, situações como o nome de usuário e senha. Ele não colocou na resposta, até porque se colocasse ficaria gritante. Mas além dessas informações específicas do usuário, também armazena, dentre outras situações, nome de usuário e senha. Beleza? Então, questão A ali, resposta certa, sem medo de ser feliz. Vamos lá. A navegação anônima, proporcionada pelos navegadores atuais, permite navegar sem registrar as páginas acessadas. Em relação a este recurso, assinale a alternativa correta. Na navegação anônima não armazena os cookies, navegação anônima armazena. Navegação anônima é 100% indetectável, olha ali, te expliquei que não é, essa está errada. Navegação anônima só pode ser executada em uma aba de cada vez. Óbvio, navegação anônima não armazena cookies, ele não armazena nada, não deixa histórico de navegação, não armazena arquivos temporários, não armazena cookies, tá certo? Mas não armazena
Navegação armazena, diz que armazena, que é a situação B, te expliquei que não, é 100% indetectável. Essa daí eu acho que podia colocar muita gente em dúvida, você já sacou a ideia dela também, tá? Vamos lá. A internet se configura no mundo de hoje como uma das principais ferramentas de comunicação do planeta. A ponte alternativa que apresenta conteúdo correto sobre a história dessa importante fonte de informação dos dias contemporâneos. Uma pergunta, né? Fora de um conceito assim, de concurso hoje em dia, se bem que essas provas são praticamente de um ano, tá? Então não tem prova velha aqui não, gente. No final da década de 70, uma agência americana de projetos de pesquisa criou a base de estrutura de comunicação de dados que mais tarde se transformaria na internet. Não dá para saber se está certo ou errada essa. Vou para B. O tráfego eficiente de dados na grande rede somente começou a dar resultados positivos a partir da utilização do conjunto de protocolos TCP/IP desenvolvido no início da década de 70. Diria que essa está errada por um detalhe importante. Ele cita a década de 70 como o começo do desenvolvimento, C. E a internet começou antes. A Fundação Nacional de Ciência, Instituição Americana de Pesquisa e Tecnologia, desenvolveu uma rede comercial chamada FNCNet, que mais tarde faria parte da configuração da internet. Sua origem está fundamentada na implantação de uma rede experimental de computadores de longa distância chamada ARPANET, formada por um conjunto de laboratórios americanos de pesquisa. Somente foi possível consolidar a criação da internet após a adequada junção de redes paralelas como intranet e extranet. Essas aí, né? Demorou um cadinho para essas aí entrarem. Gente, para quem estudou um pouquinho, ou no caso eu que sou da área específica, existe uma palavra que denuncia todo o processo. Uma palavra coloca tudo isso, para mim, num caminho simples, que é a famosa ARPANET, que foi através dela que surgiu o primeiro processo, que foram 3 laboratórios de pesquisa que começaram a criar um processo, e onde surgiu o modem, modulador, demodulador. Então o modem pegava uma informação, transformava em ruído, e essa informação ia pela rede como ruído, chegava na outra ponta, demodulava, transformava em sinal. As pessoas que têm acima de 30 anos vão lembrar que o modem, quando conectava, tinha um gato dentro do gabinete, lá dentro do gabinete tinha um gato, era a transmissão daquela época, era o início do acesso à transmissão que era feito, tá certo? Então, a precursora de todo esse processo foi a ARPANET, beleza? Ok? Em relação aos conceitos básicos sobre internet e suas ferramentas, marque verdadeiro ou falso. Beleza, vamos lá. Software, denominado navegador browser, somente é utilizado para acessar conteúdo da internet e não é cabível de ser utilizado numa intranet. Jesus, falsa. Intranet é um pedaço da internet, são sites ligados através da internet. Eu preciso da internet, eu preciso de navegador para isso. A primeira está falsa, é nítido. Pode ser a A ou pode ser a C. Já me jogou 50%, melhorou minha perspectiva. No modo de navegação in private, do Internet Explorer, o histórico de navegação, assim como os dados de formulários, os nomes de usuários e as senhas digitadas pelos usuários são excluídos quando a janela do navegador é fechada? Verdadeira, isso aí está dentro do que nós conversamos hoje. Cookies são pequenas informações armazenadas no computador e são muito utilizadas para rastrear e para manter as preferências do usuário. Essas preferências podem ser compartilhadas, afetando assim a privacidade do usuário. Falei para você hoje que tem que tomar cuidado com esse processo de cookies aqui, lembra? Essa questão é verdadeira. O termo spam está relacionado com o processo de baixar arquivo da internet para o computador pessoal do usuário que faz a navegação na web. O termo spam, que é uma propaganda indesejável, está relacionado ao processo de baixar arquivos. Nada a ver. Nada a ver, resposta falsa. Bom, segundo o nosso material montado, falsa na primeira, verdadeira, falsa. Isso aí, fechou, perfeito. Vamos lá.
Analise as seguintes afirmativas sobre os conceitos básicos de internet. O processo de transferência de arquivos de um computador local para um computador remoto é chamado de upload. Download é quando eu baixo informação, upload quando eu envio. Show de bola. Plugin é uma janela que abre no navegador de internet quando se acessa uma página web. É um recurso de publicidade usado para a transmissão de anúncios. Plugin não é para transmissão de anúncios. Plugin é quando eu instalo uma ferramenta que vai fazer reconhecimento, vai instalar outros recursos na minha máquina. Isso é um plugin. Pop-up é um software, não. Pop-up é aquela janelinha que nós respondemos uma questão anterior ali. Ó, gente, só questão 1 aqui. Beleza. Vocês ficam torcendo para eu errar, fala a verdade. Eu também. Em relação aos conceitos básicos referentes à internet, analise os itens a seguir e marque a alternativa correta. O acesso ao conteúdo da internet é fechado e restrito. O acesso ao conteúdo, se é fechado e restrito, isso aí eu posso até discutir algo parecido em uma intranet, em uma extranet, mas a internet? Internet é uma rede baseada nos protocolos TCP e IP. Isso é verdade, nós vamos discutir no nosso próximo bate-papo. Internet é uma rede de computadores pública. Internet, sim. Show de bola. Vamos lá. Assinale a alternativa contendo o nome dado à janela que se abre no navegador de internet quando o usuário acessa uma página web ou algum link de redirecionamento. Normalmente, essa nova janela apresenta informações de destaque do seu próprio site ou, na maioria dos casos, publicidade e anúncios. Assinale a alternativa contendo o nome dado à janela que se abre no navegador da internet quando o usuário acessa uma página web ou algum link de redirecionamento. Normalmente, essa nova janela apresenta informações de destaque. Gateway, ele é um tradutor, ele traduz informações de uma rede para outra, porque cada rede tem o seu IP, tem o seu protocolo de comunicação, é como se fosse o idioma nela. E aí, para que uma rede converse com outra, eu preciso de um tradutor no meio desse caso. Entra o Gateway em ação. Nickname, nome, QR Code, é aquele código de leitura que a gente usa bastante. Trojan é o famoso cavalo de Troia, né? O Trojan Horse. Perfeito? Em muitos concursos, o conceito cavalo de Troia não é considerado como vírus. Vírus é o que está dentro dele. Muitas prestadoras usam isso. E na minha opinião, a resposta certa é pop-up. Por que pop-up? Porque ele começou lá em cima falando que abriu uma janela extra. Show de bola. Abriu uma janela extra. Vamos lá. Os termos de internet, os termos internet e World Wide Web são frequentemente usados como sinônimos na linguagem corrente. E não são por quê. A internet é uma coleção de documentos interligados, páginas web e outros recursos, enquanto a www é um serviço de acesso a um computador. A internet é um conjunto de serviços que permite a conexão de vários computadores, enquanto o www é um serviço especial de acesso Google. A internet é uma rede mundial de computadores especial, enquanto o www é apenas um dos serviços que funcionam dentro dela. Tem lógica. A internet possibilita uma comunicação entre vários computadores, enquanto a www o acesso a um endereço eletrônico. www acesso ao correio eletrônico. A internet é uma coleção de endereços eletrônicos, enquanto a www é uma rede mundial de computadores com acesso especial Google. Gente, não sei a opinião de vocês, mas para mim a resposta correta é a C. E vou te dizer por quê. A primeira questão diz, a internet é uma coleção de documentos interligados e outros recursos, enquanto o www é um serviço de acesso a um computador. Não é um serviço de acesso a um computador, o www, nós conversamos hoje. A internet é um conjunto de serviços que permite a conexão de vários computadores. E, enquanto o www é um serviço especial de acesso Google, piorou, né? C.
A internet é uma rede mundial de computadores especial, enquanto o www é apenas um dos serviços prestados. Perfeitamente. A questão C, na minha opinião, é a correta. D. A internet possibilita uma comunicação entre vários computadores, enquanto o www acessa ao endereço eletrônico. Não, nós sabemos que o www me leva para outro sítio, outras ferramentas, mas acesso até pode me levar para um Hotmail, para um Gmail, enfim, mas não é específico para isso. A internet é uma coleção de endereços eletrônicos, enquanto o www é uma rede mundial de computadores. Óbvio que não, então a resposta C está correta, perfeita. Abaixo estão relacionados os termos técnicos seguidos do significado. Assinale a alternativa que não apresenta a devida correspondência entre o termo e o conceito. Entre o termo e o conceito. Tá. Browser é um programa desenvolvido para permitir a navegação web, capaz de processar diversas linguagens como HTML, ASP e PHP. Backup é um termo em inglês que tem como significado de cópia de segurança. Tá. Download é um termo da língua inglesa com significado referente à ação de enviar dados de um computador local para um computador ou serviço remoto, geralmente através da internet. URL é o endereço de um recurso disponível em uma rede, seja a rede internet ou intranet, e significa em inglês Uniform Resource Locator. www é a sigla para World Wide Web, que significa rede de alcance mundial em português. E agora? Mais uma vez eu chamo sua atenção para um detalhe especial. Olha o enunciado. Abaixo estão relacionados os termos técnicos seguidos do significado. Assinale a alternativa que não representa a devida correspondência entre o termo e o conceito. Não. Grifa, circula, faça elipse, morde o dedo, faz qualquer coisa para você lembrar que você está procurando a resposta errada. Browser é um programa desenvolvido para permitir a navegação web, capaz de processar diversas linguagens como HTML, ASP e PHP. Show. Backup é um termo em inglês que tem como significado cópia de segurança. Cópia de segurança, perfeito. C. Download é um termo da língua inglesa com significado referente à ação de enviar dados de um computador local para um computador de serviço remoto. Download é eu baixar um conteúdo para o meu equipamento, upload é eu enviar conteúdo. E upgrade é a atualização de hardware. Quando vocês estiverem em concurso e aparecer o termo upgrade, atualização de hardware, fique atento. Como assim atualização de hardware, Paulão? Você comprou, na pergunta cita que o cara fez um upgrade na máquina. Ele comprou mais memória, ele comprou uma placa-mãe nova, ele comprou um processador novo, enfim, ele comprou algum componente novo para o equipamento, ele melhorou o desempenho da máquina. URL é um endereço de recurso disponível em uma rede, seja na rede internet ou intranet, significa tal. URL está certo, mas é um endereço de recurso, é só um endereço de link. www é a sigla para World Wide Web, que significa rede de alcance mundial em português. Não, a resposta correta é a C. Olha lá, porque ele pede a não. Eu quero a questão errada. Fique atento com relação a isso, tá certo? Download é um termo, olha lá, assinale a alternativa que não apresenta uma devida correspondência. Download é um termo da língua inglesa com significado referente à ação de enviar dados. Eu quero baixar. Download eu baixo, upload eu envio. Perfeito? Então a alternativa que eu quero, que é a resposta errada, é a D de dado. Perfeito? Pessoal, no nosso próximo encontro nós vamos continuar esse conceito, esse bate-papo de rede. Nós vamos entrar, vamos falar um pouco sobre protocolos, um pouco sobre aprofundar a questão de segurança de informação. E eu trarei mais questões para a gente estar discutindo, beleza? Espero que hoje a gente tenha aproveitado o conteúdo, espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo aí anotado. E um grande abraço para todo mundo, bons estudos e até a próxima, tá bom? Fica com Deus, galera. Até mais, vamos nessa.